Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio sobre a nossa apresentação do Outlook para 2025. Desta vez conto com a presença do meu colega João Ramos, gestor do nosso departamento de obrigações, para falarmos que oportunidades é que nós vemos este ano para esse segmento. João, nós começámos o primeiro episódio com o Luís a falar das nossas perspectivas macroeconómicas relativamente construtivas, eu diria até mais construtivas no início deste ano do que foram no início de 2024. Mas, se calhar, o outro lado da moeda, se calhar o principal risco neste cenário, é a inflação, que ainda não está totalmente controlada e, portanto, existem riscos acrescidos. Como é que tu vês este cenário desenvolver-se em 2025? Olá, Rui. É assim, a questão da inflação para nós, decididamente, é mais um risco do lado americano do que do lado europeu. E porquê é que nós achamos isso? Primeiro porque os principais indicadores referentes à inflação americana continuam ainda a estar a níveis acima daquilo que é desejado pela Reserva Federal. Temos, por exemplo, a componente core, cujo último indicador referente a novembro do ano passado ainda está acima do nível de 3%. E, portanto, isso não é desejável por parte do Banco Central. Do lado europeu, a história é ligeiramente diferente, ou seja, já estamos num ciclo mais avançado, ainda que estejamos ligeiramente acima, mas já estamos num processo mais avançado. Há uma série de outros fatores que podem criar aqui pressões inflacionistas e até colocar em causa a atuação da Reserva Federal. Primeiro de todos, e parece-me o mais relevante, o facto de termos indicadores macroeconómicos referentes ao crescimento e ao emprego continuam a ser muito fortes e consistentes. Eu acho que consistência é de facto aquilo que é mais surpreendente. Temos a questão das tarifas, que na verdade ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas só tem um sentido nos preços, que é para cima. E temos a questão dos estímulos também por parte da nova administração Trump, que estamos ainda para saber quais são. Relativamente à zona euro, como todos sabemos, a questão da crescimento continua a ser um tema bastante relevante, principalmente no principal motor da economia europeia, que é a Alemanha. Parece-nos a nós até que, de alguma forma, as taxas de juros de referência do Banco Central Europeu já se encontram desajustadas face àquilo que é a realidade económica, aquilo que apontam os números, e isto pode fazer com que, no fim, até a inflação possa voltar para níveis abaixo até dos 2%. E em termos daquilo que esperamos em termos de cortes para este ano, é verdade que o mercado já se tem vindo a reajustar, à medida que também à semelhança daquilo que foi feito pela Reserva Federal na última reunião. E do lado americano, para termos noção, por exemplo, no terceiro trimestre de 2024 eram esperados quase 8 cortes. Neste momento, à data de hoje, são esperados entre 1 e 2, sendo o primeiro corte esperado para julho deste ano. Do lado europeu eram esperados 7, sendo neste momento estão esperados 4 cortes. Ou seja, há um reajustamento menor do lado europeu do que do lado americano, com base também naquilo que eu referi. E, portanto, de forma resumida e também concluindo a minha resposta, nós não esperamos ou não vemos aqui grande margem de manobra, especialmente do lado europeu, para o Banco Central cortar menos vezes do que aquilo que é estimado neste momento pelos mercados financeiros. Sim, e com tudo isso, o que é que os nossos investidores podem esperar ao nível de taxas de juros, seja de curto prazo ou de longo prazo? Relativamente a isso, eu acho que é importante dividir uma primeira fase por geografias e dizer-te que nós temos maior certeza quanto ao lado americano do que do lado europeu. Quanto ao lado americano, nós antecipamos uma normalização da curva, à medida também que a economia se for normalizando, e esperamos uma maior inclinação da curva americana e esperamos que os 10 anos, no final de 2025, estejam por volta dos 4,5%. Quais são as razões para esta nossa opinião? Primeiro, achamos que Trump vai tomar medidas que vão incentivar o crescimento e a inflação. Isto vai fazer com que as taxas permaneçam mais altas durante mais tempo e, portanto, pode até, mais uma vez, colocar em causa a atuação da Reserva Federal. Um segundo ponto relacionado com Trump é sinónimo de desregulação e também redução de impostos e, mais uma vez, isso só pode ter um impacto direto na economia, que é a subida dos preços. Temos o aumento do déficit e da despesa, ainda que nós neste ponto antecipamos alguma prudência orçamental, não só porque o déficit já se encontra em níveis muito elevados, mas também porque a nomeação do novo secretário do Tesouro garante-nos aqui alguma ou maior confiança quanto a este tópico. E por último, a questão das tarifas. A verdade é que as tarifas estão muito anexadas à questão da China, mas nós aqui até antecipamos que isto está mais focado, ou seja, a China terá de redesenhar a sua política comercial externa e achamos nós que se vai focar mais do lado europeu do que até do lado americano. Relativamente aos cortes, nós estamos alinhados relativamente ao mercado, ou seja, achamos que pode haver aqui entre 1 e 2 cortes, com base na informação que temos ao dia de hoje. Quanto ao lado europeu, também antecipamos uma maior inclinação da curva europeia, com os 10 anos alemães a fecharem o ano em volta de 2,30. As razões que temos para esta nossa opinião prendem-se essencialmente com o facto de, mais uma vez, o crescimento anémico europeu, principalmente a Alemanha, que já se está a ressentir cada vez mais da falta de competitividade com a China,
e nós vemos isso, por exemplo, num setor tão fulcral como é o setor automóvel. Vemos empresas como a BMW, Mercedes, Stellantis, Volkswagen já a reportarem ou a saírem nas notícias não pelas melhores razões. Temos também a questão da necessidade de França e Alemanha terem necessidade de emitir mais dívida para financiar os déficits, e isso obviamente vai criar pressão em termos de oferta de obrigações e necessariamente nas taxas. E temos aqui um fator muito importante que é o Banco Central Europeu, que à medida que vai avançando com o seu programa de Quantitative Tightening, vai deixar de ser um player tão relevante no mercado, e há aqui um efeito de substituição que tem que ser preenchido por outro player tão relevante, e não é fácil de encontrar. E também há aqui um risco que nós já começamos a falar, ainda que não seja o nosso cenário central, que é o risco de deflação, que vai depender essencialmente da velocidade com que o Banco Central Europeu vai normalizar as taxas de juros e também da presença da China, porque a China ou seja, é exportadora de deflação na Europa, ou seja, consoante o impacto que isso tiver, poderemos ter aqui novamente a discussão, ainda que, repito, não seja o nosso cenário central neste momento. Quanto a cortes para este ano, estimamos entre 4 a 5 cortes, um bocadinho acima daquilo que é estimado neste momento pelo mercado. Sim. Mudando para o lado de crédito, portanto, dívida privada, nós estivemos particularmente otimistas ao longo destes últimos anos e tem sido uma aposta que correu muito bem. A questão que se coloca agora, obviamente, é: ainda há espaço para este segmento continuar a fazer bem em 2025? Bem, Rui, à semelhança do que te disse relativamente às taxas de juros, para o lado do crédito também temos maior certeza quanto ao lado americano versus o lado europeu. Do lado americano, nós antecipamos um alargamento do spread, ainda que não muito significativo, e as razões para esta nossa opinião prende-se, primeiro, com o facto de os spreads de crédito americanos já se encontrarem em mínimos dos últimos 10 anos, portanto, só por aí a probabilidade de virem a subir já é substancialmente maior. Temos a questão da economia, que achamos que a economia vai continuar a ter uma boa performance, a eleição de Trump vai ser positiva também para a economia, mas vai criar alguma volatilidade nas taxas e, em última análise, também no crédito. E por último, um tema que para nós é o mais relevante até tem a ver com a questão das tarifas, porque as tarifas têm a ser necessariamente ter um impacto negativo do lado dos spreads de crédito e necessariamente para as empresas. Do lado europeu, também antecipamos um alargamento dos spreads, ainda que com menor probabilidade, e aqui apresento argumentos a favor de um estreitamento e de um alargamento, sendo que a nossa equipa tende mais para a parte do alargamento. Quanto aos argumentos a favor de um estreitamento, necessariamente o facto de, ao contrário dos Estados Unidos, os spreads de crédito na Europa ainda não estão em mínimos. Um segundo ponto tem a ver com a procura por ele, portanto, se os investidores ainda conseguem encontrar valor em crédito versus governos. E por último, a questão dos depósitos a prazo, que os bancos já têm vindo a reajustar as suas ofertas, e portanto, se os investidores quiserem novamente ter alguma rentabilidade, terão necessariamente que voltar ao mercado de crédito. Quanto à questão do alargamento, as razões têm a ver, primeiro, com a questão das tarifas, mais uma vez, é um fator fulcral, como eu disse, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Em termos fundamentais e margens, é verdade que as empresas exportaram bons números no último ano. Ainda assim, com a questão com o crescimento anémico, aliado a uma China mais presente no trade europeu, como eu disse, é exportadora de deflação, e também com um abrandamento eventualmente da atividade económica, o que vamos ver é uma possibilidade de termos resultados mais fracos por parte destas empresas, e isso obviamente depois reflete-se nos spreads. E por fim, mais uma vez, o argumento do Banco Central Europeu, que deixa novamente de ser aqui um player, à medida que o tempo for avançando, e terá de ser substituído por outros no mercado. E portanto, em termos daquilo que é na expectativa da nossa equipa, nós achamos que as razões que eu te aponto para o alargamento têm um peso superior face àquelas que são do estreitamento. Certo. Mas apesar desse alargamento, na verdade, nós não esperamos que o mercado de crédito faça mal no sentido de retornos negativos, porque esse alargamento não é suficiente para tornar retornos negativos face às ilhas que nós temos neste momento no mercado, certo? Certo. Isso. Portanto, não é, apesar de não ser totalmente tão otimista quanto foi 2024, acaba por ser retornos positivos para o mercado de crédito. João, para finalizar, queria-te perguntar, já falámos de crédito, falámos também de governos, que segmentos, ou outros segmentos, ou este, tu estás particularmente otimista e, portanto, antecipas que nós, em 2025, vamos ter uma posição mais forte, chamamos assim? Relativamente a esta questão, Rui, deixa-me dizer-te que nós continuamos otimistas relativamente à dívida financeira subordinada, que é um segmento que desde 2023 já apresenta retornos acima de 14% ao ano. Nós antecipamos que este ano também vai ter uma boa performance, ainda que não esperamos que tenha uma performance tão forte como nos anos anteriores. E a tua pergunta poderá ser, mas porquê? Obviamente,
Primeiro ponto tem a ver com investimos nesta dívida, permite-nos ter algum pick-up deal nos nossos fundos, sem correrem riscos demasiado elevados. Estamos a falar que investimos em nomes muito fortes, dos principais bancos da zona euro. Para termos noção e pôr os números também aqui na mesa, por exemplo, à data de hoje o segmento de dívida senior de investment grade paga à volta de 3,2%, por outro lado a dívida financeira subordinada, neste caso eu estou a falar dos cocos, paga 5,8%, portanto este pick-up é bem notório. Temos outro ponto que tem a ver com o valor relativo, ou seja, o principal comparável para nós acaba por ser o high yield, e face ao dia de hoje a dívida financeira subordinada faz sentido versus o high yield, porque nós preferimos ter um grande banco europeu que paga, é verdade que em termos de subordinação está mais abaixo, mas preferimos ter um nome que tem fundamentais muito fortes do que ter um outro nome cujas métricas não são tão boas. E portanto por aí nós também estamos mais tranquilos. E por último, e também é mais relevante que dá suporte a toda esta opinião, tem a ver com os números e os fundamentais dos bancos. Os bancos estão, talvez como nunca estiveram, com níveis de capitalização muito altos, os resultados continuam a ser bastante positivos. É verdade que a tendência poderá ser de alguma queda dos resultados, mas também não antecipamos que seja algo muito significativo. E, portanto, os fundamentais suportam toda esta nossa opinião e permite-nos continuar investidos nesta classe que tem sido tão importante para a performance dos nossos fundos. Certo, e portanto, vamos continuar essa aposta para 2025. João, obrigado mais uma vez, obrigado também a todos que nos acompanharam neste episódio. Já sabem, não percam os próximos episódios, onde falamos de macroeconomia, falamos de ações e falamos dos nossos fundos multiativos. Até já! O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.